Olá, minha turma! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões. Hoje é o teu dia para, se você ainda não fez, começar a usar teu VAD, tá? A gente vai resolver questões juntos. Você pode pausar e fazer sozinho. Faça isso porque ajuda você. Ou você pode acompanhar junto comigo, mas você precisa acompanhar junto com o VAD. Eu preciso que seu vadimécum esteja aí. Por quê, profa? Porque você vai fazer um trabalho comigo de pesquisa. A segunda fase, gente, é pesquisa também. Então, às vezes, você vai lidar com uma questão um pouquinho mais complexa. Ou uma questão que traga um assunto que você não é tão craque, o que é normal. Você não consegue ser craque em tudo. Ninguém consegue. É para isso que a OAB deixa você levar o VAD. Então, se você chegar no dia da prova sem saber manusear teu VAD, vai te atrapalhar. Essa aula é só para isso. Não se preocupe de, eu não sei a resposta de cabeça. Não se preocupe porque pode ser que você ainda não tenha visto a aula do tema da questão. O importante aqui é você aprender a interpretar a questão junto comigo, aprender a ler, minha gente, fazer a leitura do jeito certo. Eu vou ensinar vocês. Aprender a fazer os rabiscos, o rascunho do jeito certo. E a raciocinar. E, claro, pesquisar no vadimécum. E isso depende de você. Estar com o VAD ao lado. Por isso que eu digo, se você conseguir pausar na questão para responder sozinho, procurando no VAD, você pega um caderninho, pega o VAD. Pausou na questão, procura no VAD, anota no caderninho e vem ver comigo se está correto. Combinado? Aqui, né, embaixo da aula, tem o material da aula, que é o PDF com as questões. Então, você pode, inclusive, acompanhar por lá. O que você acha? Pode ser? Combinado? Então, agora a gente vai resolver questões. É o teu momento. Isso aqui, ó, muda tudo, tá? Vamos lá. Deixa eu já colocar em tela o nosso material. Tem que sair. Peraí. Um minuto. Prontinho. Vamos ver a primeira questão? Junto comigo? Vamos lá. Olha só. Com vistas a otimizar os serviços de limpeza urbana, destinação final e tratamento do lixo, o município Ômega objetiva formalizar uma parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa. Para tanto, o ente federativo fez publicar instrumento convocatório com a minuta do contrato, que, dentre as cláusulas necessárias e pertinentes, estabeleceu como critério de julgamento para o certame a combinação dos critérios de melhor técnica, de acordo com pesos estabelecidos pelo edital, com menor valor da contraprestação a ser paga pela administração. Além disso, o instrumento convocatório previu que, para a formalização do contrato, será necessária a criação de uma sociedade de propósito específico pela vencedora da licitação, a qual ficará incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A sociedade empresária Alfa está interessada em participar da licitação, de modo que procura você como advogado a fim de esclarecer fundamentadamente as dúvidas a seguir. Veja só, é uma questão grandinha, tá? Ela é média para grande. O que a gente tem que fazer quando a gente se deparar com a questão na hora da prova? Primeiro, tenha autoconhecimento. Por mais que você fale, não, eu tô bem, tô ótima, você tá um pouquinho nervoso sim. É normal, é comum você estar ansioso. Então, a tua primeira leitura, ela vai ser ansiosa. E numa leitura ansiosa, a gente perde algumas coisas, deixa passar algumas coisas. E numa prova de segunda fase, a gente não pode deixar passar. A gente tem que pegar tudo, cada vírgula, cada detalhe. Porque às vezes um detalhe muda tudo. Então, você vai fazer a sua primeira leitura, ela vai ser ansiosa. Você respira e faz a segunda leitura. Essa segunda leitura é a que eu chamo de minuciosa. Você vai detalhar a questão. Você vai ler a questão trazendo para si. Lê da tua forma, lê com as tuas palavras, lê já fazendo questionamentos. É isso que você faz na segunda. Vamos fazer junto. Ó, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o município Ômega, certo? O município Ômega, que estava visando otimizar serviços de limpeza urbana, destinação final e tratamento de lixo. E aí,
Para otimizar esses serviços, o município Ômega queria formalizar uma parceria público-privada, PPP. Opa! Qual é o primeiro ponto que eu tenho de dica aqui para você? Pegue o cerne da questão. Preste atenção no cerne da questão. Você não terminou de ler ainda, mas veja, está falando que ele queria formalizar uma PPP. PPP eu já conheço. Fala de serviços públicos, tem uma lei só para ela, é concessão especial, que pode ser patrocinado da administrativa. Na hora da prova, você tem que estar com esse feeling. Então, busque o cerne da questão. Então, ok, ele queria fazer uma PPP na modalidade de concessão administrativa. Opa, já me diz qual é. Por que é bom a bagagem do direito material, das aulas de teoria? Porque aqui tudo já faz sentido. Opa, concessão administrativa. Então, eu sei, né, que na administrativa, a administração que paga, então não pode ter tarifa. Legal, já vou me ambientando. Essa é a segunda leitura. E aí, para isso, o município Ômega publicou um instrumento convocatório. O que é instrumento convocatório? O edital, com a minuta do contrato. Muitas vezes a gente faz o edital de licitação e já coloca a minuta também para que o licitante tenha conhecimento das cláusulas. E aí ele explica, ó, que dentre as cláusulas necessárias e pertinentes, estabeleceu uma exclusiva. Ela estabeleceu o critério de julgamento. Lembra que a gente tem critério de julgamento nas licitações? Pronto. O contrato estabeleceu o critério de julgamento. Como foi? Foi uma combinação de critérios. Rapaz, combinação de critérios, você já começa a se questionar. É assim. Lembra, a questão está te dando informações erradas para você atacar já já. Então, pode combinar critérios? Qual foi a combinação? Combinou melhor técnica com menor valor da contraprestação a ser paga pela administração. Então, ele fez um combinado, né? Entre dois critérios de julgamento. Beleza, fica na cabeça. Não sei, prof, não sei se pode, não sei de nada, nunca nem vi. Vade-mecum. Procure a parte da lei que fale sobre os critérios de julgamento. E aí vá procurando em algum parágrafo, algum inciso, se existe essa possibilidade de combinar, você vai encontrar. Vamos lá. Além disso, o instrumento convocatório, o edital, previu que para formalizar o contrato vai ser necessário criar uma sociedade de propósito específico. Meu Deus, o que é isso? Eu tô falando no pior cenário. Você tá lá, não sabe nem o que é. Você fala, vai estar dizendo que tem que criar uma sociedade de propósito específico. Meu Deus, será que precisa mesmo? Não sei. Procura no VAD. Tá? Então, ele tá falando que é na formalização do contrato. Tu vai abrir a lei, tu vai começar lá bem no comecinho? Não. Porque já formalizou o contrato, então passou por um monte de procedimento. Vou descer, até chegar no mínimo na parte dos contratos, né? E aí eu vou vendo ali as disposições de contratos rapidamente, até eu achar algo relacionado a essa sociedade de propósito específico, tá? E ele diz que essa sociedade fica incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Pode mesmo? Será? Tem que ver. A sociedade empresária Alfa está interessada em licitar. Com quem? Com o município Ômega. De modo que procura você para esclarecer algumas dúvidas. Pronto, peguei. Qual é o cerne da questão? Realmente o cerne é parceria público-privada. Qual é a segunda coisa que é bom que você lembre? Tem lei específica? Tem, profa. 11.079. Tem lei específica. Aí, prof, se eu não lembrasse de cabeça, deixa eu até aparecer aqui por cima, ó. Prof, e se eu não lembrasse de cabeça que a PPP tem uma lei específica, o que é que eu faço? Você tem o VAD. Qual é o cerne? Parceria público-privada. Nem sei nem o que é. O que é que eu faço? Índice remissivo. Dá pausa em mim. Abre o teu índice remissivo na letra P e procura por parceria público-privada. Eu tenho certeza que tá aí. E a primeira coisa que aparece embaixo é o nome da lei, né? A lei da PPP 11.079. Tu achou isso, benção? Tu faz o quê? Tu corre para 11.079, porque a resposta tá lá. Por quê? Porque o cerne é PPP, não falou mais de nada, só falou disso, PPP, gente. É isso aí. Percebe? Então, você encontra o cerne. Desse cerne, você busca se tem legislação, se é na Constituição, o que é que tem, o que é que não tem. E você faz esses mesmos rabiscos que eu fiz aqui na hora da tua prova, não tem problema, rabisca mesmo. Mas vamos ver o que a FGV quer mesmo?
Vamos lá. Letra A. A combinação de critérios de julgamento estabelecida no instrumento convocatório é válida? Opa, falei o quê, né? É isso, não tem como fugir muito, porque é o que o enunciado me traz. Então, o enunciado vai trazer alguma coisa errada ou alguma coisa certa para que eu valide ou para que eu diga que está errado. Então, o que tem ali vai ser objeto da letra A e B. Então, a letra A perguntou se aquela combinação de critérios estabelecida no instrumento era válida. Isso é muito relevante, você vai pegar muito macete nessa aula, tá? Se prepara. Percebe que a letra A está perguntando especificamente relacionada ao enunciado. Ele não está perguntando se a combinação de critérios é possível. Qual combinação? Qualquer uma? Vou procurar se é. Mas aqui ele não, aqui ele está pedindo com base no edital. Com base no teu enunciado. A combinação de critérios estabelecida no instrumento convocatório. Qual? Esse aqui. Esse aqui, ó. Ela é válida? Então, existem questões que vão fazer uma pergunta mais genérica. Por exemplo, a combinação de critérios é válida numa PPP? Genérica. Tem nada a ver com o enunciado. Agora, a combinação de critérios realizada no instrumento convocatório do enunciado é válida? Opa! Então, eu volto para lá para relembrar e ver, né? Qual foi a combinação? Melhor técnica com menor valor. Tá, então eu vou procurar se menor técnica com menor valor é válido. Como eu já achei o cerne, eu já fui no índice remissivo da letra P, parceria público-privada, achei que a gente tem uma lei específica, 11079, e vou atrás. Vou procurar onde fala ali de critério de julgamento, né? Aqui a gente está falando de uma PPP, onde o município, cadê aqui? Ele quer licitar com um instrumento convocatório. Então, não existe para onde correr. Esse é o cerne. Eu sei que você fica meio assim, eu sei que você fica, ai meu Deus, será que eu tô correto? Será que esse realmente é o cerne? Na hora da prova você vai ter que ser confiante. Tem que ter confiança, tá? Você sabe, você aprendeu. Então, ó, vamos lá. Não dá para eu ficar. Letra A. A combinação de critérios de julgamento estabelecida no instrumento convocatório é válida? Vou procurar. E a letra B perguntou o quê? É lícita a exigência editalícia no sentido de impor a criação de uma sociedade de propósito específico para a formalização do contrato em questão, para a formalização do contrato do enunciado, não é qualquer contrato. Pegou? Pegou, né? Então, ó, é lícita a exigência que o edital fez no sentido de impor, isso aqui é importante, tá? Porque existem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente deve fazer. Impor significa que essa sociedade de propósito específico é obrigatória. Então, às vezes, a sociedade de propósito específico existe. Mas o artigo ele não fala em imposição, em obrigação. Ele fala que pode criar. E aqui ele está perguntando se a exigência é correta no sentido de impor a criação da sociedade de propósito específico para a formalização do contrato. Então, quando você for procurar, se atente a isso aqui. É obrigatório ou tanto faz? Por quê? Porque se for tanto faz, se for facultativo, a resposta é não. É que não é lícita a exigência. Porque você não pode impor uma coisa que não é obrigatória. Agora, se eu for procurar e ver que realmente é obrigatória, a resposta é sim. Sim, é lícita a exigência. Por quê? Porque a criação realmente deve ser imposta, já que ela é obrigatória. Presta atenção. Tá pegando? Se você quiser, como eu falei, faça agora, pause e procure a resposta. Pegue seu caderninho aí, ó, pegue uma canetinha e deixe a resposta aí rabiscada mesmo, tá? Pra você não perder tempo. E aí você me tira de pausa e vem ver a resposta comigo, porque eu vou dar agora. Tá? Bora ver? Letra A. A combinação dos critérios é válida? É sim, minha gente. Onde que tá, meu Deus? Na lei que a gente já viu que é o cerne, 11079. Era bem específico, né? Tá lá no artigo 12, inciso 2, a linha B da 11079. Mas, se eu cheguei ali nos critérios de julgamento e parei um pouquinho para fazer uma leitura, eu encontrei. Então, sim,
Essa aqui é a resposta da FGV, tá? Veja como é. É importante que você conheça a FGV também, por isso que a gente tá nessa aula. É válida a combinação do critério de melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital, com o de menor valor da contraprestação a ser paga pela administração, nos termos do artigo 12, inciso 2, a linha B da 11079 de 2004. Simples. O que é que eu tenho aqui já pra gente pegar? Primeiro ponto. Se a tua alternativa ela faz um comando direto, ou seja, ela faz uma pergunta que exige sim ou não, você vai colocar sim ou não. Eu sei que dá nervoso, mas é o que eu falei, você tem que ser confiante. Ai, prof, eu vou pular, vou fingir que não vi pra colocar, eu vou começar aqui, ó. É válida? Não. Coloque sim ou não, porque você pode perder pontuação por isso. Na verdade, deixar de ganhar. Então, tenha certeza, interprete direitinho, porque muitas vezes a gente coloca aqui o argumento correto e erra o sim ou não. Ó, a combinação é válida? O artigo 12 me disse que pode combinar, então a resposta é sim, é válida. Uma boa ideia para você começar é você sempre pegar o comando. Ele pergunta, é válida? Aí você responde, sim, é válida e complementa. Percebe? Outro ponto relevante, você tem que inserir o artigo inteiro. Então, presta atenção. Se você chegou no artigo 12 e ele está falando de critérios de julgamento, e ele tem 10 incisos e 15 alíneas, você vai ler os 10 incisos e as 15 alíneas. Por quê, profa? Porque faz parte. É juntinho. Os incisos e as alíneas, eles não são desconexos do caput. Então, eu sei que a gente tá correndo, mas se eu cheguei no 12, e o 12 é meu artigo, e tem um monte de inciso, embora eu chegue no inciso 2 e fale, é isso, leia tudo. Segura o inciso 2, que realmente pode ser ele, mas leia tudo, porque pode ser que o inciso 3 tenha uma exceção ao 2. E aí? Pode ser que na linha A tenha uma exceção ao 2. E aí? Tá? Então, preste atenção quando você chegar num artigo e veja tudo. Dificilmente vai ter 15 incisos e 15 alíneas, fica tranquilo, é menor. Mas veja tudo. Você já teve todo o trabalho de pesquisa, vai chegar lá e não vai ver? Quantos alunos leem o caput? Ei, tá cheio. Aí quando vai no inciso 1, tem uma exceção ao caput. E a resposta era do inciso 1. Então, você tem que ler tudo. E segundo ponto, colocar aqui também. Prof, eu respondi aqui e coloquei conforme artigo 12. Pontuo, não. Porque não é artigo 12, é artigo 12, inciso 2, a linha B. E se eu coloquei artigo 12, inciso 2? Não. Porque não era artigo 12, inciso 2. É artigo 12, inciso 2, a linha B. E se eu coloquei artigo 12, inciso 2, a linha B, ponto. É de onde esse artigo 12, inciso 2, a linha B? Tem que dizer de onde é a lei. Não dá para esquecer isso. Profa, isso acontece na hora da prova? Acontece com quem não treina. Acontece com quem só assiste as aulas assim, ó. Porque quanto mais você treina, você vai acabar errando isso em algum momento, né? Você vai ver que errou e nunca mais erra. Agora, se você for pro dia da prova sem nunca ter treinado, vai acabar acontecendo, porque você não consegue se policiar com relação a isso. É a primeira vez que você tá fazendo, tá nervoso? Então, treine, tá? Treine. E essa aula aqui, ela é divisor de águas, tá? Letra A foi, vamos ver a letra B? A letra B perguntou se é lícita a exigência editalícia no sentido de impor a criação da SPE. A resposta, quando você vai procurar, é sim, minha gente. É obrigatório. Tá lá no artigo 9º da 11079. Olha a resposta da FGV. Sim, a exigência é válida. Tu tá pegando o padrão, pensa? Tá pegando o padrão? Ó, é lícita a exigência? Sim, é lícita a exigência. Ou é válida a exigência. Começa assim. Começa assim a tua questão. Depois tu desenrola. Na medida em que o contrato de parceria público-privada deve ser formalizado com a sociedade de propósito específico, que será incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, nos termos do artigo 9º da Lei 11079 de 2004. Tá lá. Tá? Tá lá. E, gente, na gigantesca maioria das vezes, a letra A e a letra B estão na mesma lei, tá? Então, se tu achou a resposta da letra A na 11079, não faz sentido tu correr e ir para outra lei na letra B. A letra B continua falando do mesmo cerne, então ainda tá lá. E muitas vezes tá perto, né? Ó, um tava no 12 e o outro tava no 9. Beleza? Você pegou? Conseguiu compreender? Vamos fazer mais uma? Simbora!
Então, bora lá. Olha aí, em tela. Nessa, a gente vai começar já da segunda, tá? Da segunda leitura, para a gente conseguir compreender. Então, vamos lá. Eu tenho a figura de Asdrubal, que nome, que de boa fé obteve a concessão de determinado auxílio, que é um ato administrativo simples. Essa concessão foi perante a administração pública federal. Perceba, essa fala, esse meu jeito de ler é o teu jeito no dia da prova também. É a tua leitura minuciosa. Você está lendo para você, você está se explicando. Ok. Passaram 7 anos, o que é que eu gosto? Puxa para cá e bota 7 anos, 7. Passados 7 anos, foi verificada a existência de um vício insanável no aludido ato, razão pela qual a autoridade competente decidiu instaurar, de ofício, o processo administrativo, para fins de promover a sua anulação. Primeiro parágrafo, o que é que eu já entendi? Que eu tenho a figura de Asdrubal, que de boa fé obteve a concessão de um auxílio, que é um ato administrativo simples. E aí passou 7 anos e foi verificado que tinha um vício insanável nesse ato. E aí, por isso, a autoridade decidiu instaurar um processo administrativo para anular o ato. Ou seja, eu já consigo entender aqui que pode ser que o cerne seja sobre ato administrativo, né? Anulação de ato, talvez processo para anular. Enfim, eu já consigo compreender. Ok, vamos lá. No curso do aludido processo administrativo, que não se submete à legislação diferenciada, foi determinada a intimação de Asdrubal para a realização de diligências, sendo certo que do respectivo documento constavam apenas o número do processo e o respectivo órgão, sem a indicação de qualquer fato ou fundamento jurídico pertinente. Já para aqui. Então, no curso desse processo administrativo para anular um ato, né? E aí ele deixou claro que não se submete à legislação diferenciada. Gente, quando a FGV fala isso, que não se submete à legislação diferenciada, ela tá levando você para a lei chamada 9784. Minha gente, aqui a gente tá falando de processo administrativo, de ato. Por que ele tá falando que não se submete a uma legislação diferente? Porque a 9784 é uma lei federal, é a lei do processo administrativo federal. E aí ele deixou claro, nesse processo administrativo, não tem uma lei estadual, nenhuma lei diferente não. Pode usar a 9784. É isso que ele tá falando para você, tá? E aí no meio desse processo foi determinada a intimação de Asdrubal. Intima ele, porque ele tá com uma concessão de benefício que a gente achou um vício. Então intima ele. Só que aí deixou claro que no documento de intimação constava só o número do processo e o órgão, sem a indicação do fato ou do fundamento jurídico pertinente. É aquele momento que você se questiona, pode? Eu estou recebendo a intimação, eu não vou nem entender o que é, porque só tem o número de um processo e um órgão. Pode? Você pode até falar, não pode. Aí você vai atrás para pesquisar. Onde? Na 9784. Inconformado, Asdrubal procura você, como advogado, para prestar assessoria jurídica e esclarecer os questionamentos a seguir. Bora ver? Letra A. Existe prazo para a administração pública anular o ato que concedeu o auxílio a Asdrubal? Justifique. Eu vou atrás, né? E se eu tiver uma bagagem, eu já sei responder isso aqui. E como eu prestei muita atenção, eu vi, inclusive, que Asdrubal atuou de boa fé, né? Então, assim, tinha um vício insanável, mas não era culpa dele, não. Ele atuou de boa fé, não foi com má fé. Isso aqui muda tudo, né? Eita, a profa dando spoiler. E a letra B? É válida a intimação na forma em que foi determinada pelo órgão em questão? Justifique. Então, essa intimação aqui, que foi feita só com o número do processo e o órgão, é válida? Vou procurar. Procurar onde? Na 9784. E aí, meus amores, pausem, tá? Deem aquela pequena pausa e façam comigo. Procurei rapidão. E volta que eu vou mostrar agora a resposta. Vamos ver? Olha só. Letra A, gente. Sim, meu povo. Existe prazo para a administração anular o ato que concedeu o auxílio de Asdrubal? Sim, existe.
A anulação dos atos que beneficiem terceiros de boa-fé, em decorrência de vícios insanáveis, submete-se ao prazo decadencial de 5 anos. Isso está no artigo 54 da 9784 de 99, que a gente falou muito. Perceba, a letra A perguntou sobre o caso. Perguntou se existe prazo para anular o ato que concedeu auxílio ajuizal. Não confunda. Ô, prof, mas ele disse que passou 7 anos e aí só depois de 7 anos. Eu sei, mas ele não perguntou isso. Ele não perguntou se mesmo passados 7 anos dava para anular. Ele perguntou se existe um prazo. Existe um prazo para anular esse ato que concedeu auxílio ajuizal? Existe, é de 5 anos. Se dá para anular depois de 7 ou não, já não sei. E até sei, né? Mas eu não, né? Ele perguntou se existe. Existe. Lembra, sempre pega o comando, ó. Sim. Sim, existe prazo. Começa assim, tá? Então, essa anulação que beneficia um terceiro de boa-fé, porque ele estava de boa-fé, tem prazo de 5 anos. Por que, prof, você falou que muda o fato dele estar de boa-fé? Porque você lembra que se ele estiver atuando de má-fé, cai por terra o prazo? Se ele tivesse atuado de má-fé para conseguir a concessão desse ato, mesmo passados os 7 anos, dava para anular, não é? Porque quando ele atua de má-fé, não existe prazo decadencial, mas ele atua de boa-fé. Então, existe prazo decadencial. 5 anos. Essa é a resposta, tá? E a letra B? É válida, gente, essa intimação do jeito que foi feita? Não, né? Claro que não. E estava lá no artigo 26 da 9784. A intimação promovida pelo órgão no qual está tramitando o processo administrativo deve atender aos requisitos previstos em lei, dentre os quais está a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos pertinentes. Então, cheguei no artigo 26, eu vi que estava falando de intimação, deixa eu ver como é a intimação certa. E aí fala, gente, que tem que apresentar os fatos, tem que apresentar os fundamentos, um monte de coisa, e não só o número do processo e o nome do órgão. Então, não é válida a intimação. Pegou? Viu como depois que a gente entende, flui muito mais rápido? Pois pronto. Ó, eu vou finalizar esse bloco e no próximo a gente já começa mais questões. Bora, fica aí.